Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Cíntia. Esse aqui é o Pirata suspirando aqui, ó. E lá está o Felipe. Gente, já dando um spoiler, no vídeo de hoje vocês vão acompanhar a montagem deste móvel aqui, ó, do nosso fogão. Então, galera, se você caiu aqui nesse canal de paraquedas, não se esquece, volta alguns vídeos, né? Dá uma olhadinha que a gente já tem montagem da Kombi inteira de todos esses móveis aqui. A gente já tem os vídeos das montagens. Então, volta, assiste, né, amor? E já faz o quê? Deixa um like, compartilha com os amigos, se inscreva no canal, ativa o sininho, lá, 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 lá. E é isso. Um beijo, bora pro vídeo! Fala, galera, agora a gente vai partir para a fabricação do móvel do nosso fogão. É um fogãozinho Venax, duas bocas, né? E aí o que eu quero fazer, a gente vai subir ele uns 10 centímetros do chão, tá? Porque ele vai ficar numa altura confortável para a Cíntia cozinhar ou eu cozinhar de fora da Kombi, tá? A intenção é que ele seja deslizável e venha aqui para fora, tá? E a gente consiga cozinhar aqui. Então, a gente vai gravar para vocês aí o passo a passo dessa fabricação e acompanha a gente aí. Então, galerinha, esse aqui é o fogãozinho que a gente vai usar na Kombi. A gente optou por esse modelinho da Venax, porque além de achar ele bonitinho, né, vai ficar bem bonitinho dentro da Kombi, ele tem o forninho, que dá pra gente assar uns pão de queijo, umas lasanha, umas coisinhas mais fáceis assim, mais congeladinhas. A gente comprou ele usado pela LX e o valor que a gente pagou foi R$350. Então, pessoal, a gente já fez. A gente tá tentando fazer o sistema mais simples possível, tá? Sem gastar muito produto, pra não ficar tão pesado, talvez. Então, aí a gente fez o que aqui? A gente fez a madeira em formato de U. Deixa eu vir pra trás. Então, tem uma tábua aqui, uma aqui e uma aqui. Aí, a gente colocou, só que o fogão, ó, vendo? Ele fica balançando. Por quê? Porque a gente precisa fazer esse recorte aqui. Então, o Fê já mediu. E agora a gente vai fazer esse recortinho com a tico-tico. E aqui depois a gente vai emendar mais uma madeira para dar certinho o tamanho. Beleza? Felipe tá incrédulo. Toda hora eu venho aqui medir para ver se tá certo, ó. Tem que fazer um rasgo de 3,5 ali no Que móvel. não parece, né? Parece que é pequenininho, mas quando a gente passa para outra madeira... Olha aqui a marcação. É um rasgão. Enorme. Ó, a gente fez aqui o cortinho e aqui nessa partezinha também foi necessário fazer, porque não tinha entrado, né? Entrou aqui, só que aqui continuou reto, né? Como tem essa parte, não tinha entrado. Então a gente fez mais um cortezinho aqui também. Nossa, em perspectiva assim pra eu ver. Aí, ó. Ó, ficou mais ou menos assim. Do outro lado. E ainda falta dar o acabamento, né? E agora a gente tá com uma dúvida cruel. Se a gente deixa o fogão... A nossa maior dificuldade sempre foi, né? Pra quem acompanha aí, as nossas tábuas são de 30. E geralmente tudo que a gente vai fazer é maior que 30. A gente sempre tem que estar emendando. Nossa dúvida é se esteticamente está legal esse móvel aqui com essa sobra do fogão para fora. Por quê? Vamos lá atrás. Aqui na parte de trás a gente vai fechar esse móvel, tá?
vai ter que passar a mangueira do gás e essa mangueira do forno, que é uma mangueira rígida, né? Um tubo rígido. Então, isso daqui tem que ficar para dentro do móvel. Isso fez com que o fogão fosse para frente. E aí ficou com a frente passante. Então a gente vai fazer o fundo primeiro e depois a gente vai repensar sobre a estética do fogão ficar para fora do móvel. Agora a gente já decidiu que vai emendar. Vai ficar mais bonito. Então agora o Fê vai medir, gente. Bom, a ideia, né, é aquele baú que a gente fez para colocar o fogão, ele vai ficar fixo em uma tábua, né? Uma tábua não, uma base, né? São duas tábuas de 30 coladas uma na outra e vai ficar fixa aqui na Kombi. Com as corrediças o fogãozinho vai correr para fora. Então, eu tô com a ideia de fazer essa base da mesma altura que é o nosso armário aqui da cozinha, que ele tá com 72. Então, a gente está pensando em colocar aqui a tábua com 72 também, que vai limitar, né, a altura aí que o fogão vai ficar. E quando o fogão se deslocar para cá, vai ficar essa tábua aqui atrás do banco com as corrediças. Quando ele retornar para cá, fica o fogão embutido aqui nesse armário. E lembrando, galera, que a gente vai fazer o fogão mais baixo, tá? Que a maioria das pessoas. Porque eu tenho uma estatura muito pequena. Então, vai ser mais ou menos aonde, amor, o fogão, na hora que ele sair? Assim, ó. Ele vai ficar mais ou menos, deixa eu ver aqui, do chão, o fogão vai ficar com 1,10 mais ou menos. Pra Cíntia poder fazer a comida, não tão só ela quanto eu, e a gente ficar com uma altura confortável. E dentro da Kombi, o fogão vai ficar com 60. Que é uma altura boa também para cozinhar sentado, no caso, porque na Kombi a gente não vai cozinhar de pé mesmo. Então vai ficar numa altura legal, 60. Mais 5 ou 6 aí, centímetros, vai ficar com quase 70, né? Porque vai ter a gradinha do fogão, mais a panelinha, uns 70 centímetros de altura, que vai ficar praticamente a mesma altura do móvel daqui. Então, galera, a gente vai cortar já pra fazer, né, esse móvel, essa... Você filma e fala? Você é o bichão mesmo, doido. Você filma e fala? Você é o bichão mesmo, hein, doido? Enfim, a gente vai cortar pra fazer aquele... Ai, de novo, travei. Aquele não, aquela. Então, galera, a gente vai cortar aqui, ó, a tábua pra fazer a base que vai ficar atrás das corrediças, tá bom? Saiu, depois de 5 anos tentando falar a palavra. Aqui, ó, a gente já cortou as madeirinhas para fazer a emenda. A gente já mostrou como faz a emenda. Vou deixar aqui nos cards e vou deixar aqui como sugestão o vídeo que a gente fez a emenda para vocês darem uma olhadinha. E eu vou deixar passando rapidinho aqui, né, para não ficar muito longo o vídeo. Só, a gente já colou, né? Vai deixar descansando aqui de um dia pro outro. E depois a gente volta pra terminar essa galera. A gente tem que comprar as corrediças também, né? E tá assim, ó. Então, depois a gente volta pra terminar. Parece até uma poltrona, né? Gente, a emendinha aqui não tá entrando, porque... Ó, não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês. Que o fogão tem esses parafusinhos aqui. E agora, esses parafusinhos não deixam a gente empurrar totalmente. Grudar totalmente ali. Quê, 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 quê. Então, galera, aqui, ó, a gente fez um chanfradinho na madeira. O acabamento acabou ficando um pouco feinho. A gente acabou dando uma erradinha ali. Mas tá bom, né? O que importa é que o móvel entrou, que ficou certinho aqui. Olha que belezinha. E a gente decidiu embutir mesmo, porque a gente achou que o acabamento ia ficar mais bonito assim, dele embutido dentro do móvel. Então, pessoal, a gente vai instalar essas duas madeiras aqui, ó.
na parte de trás do fogão, conforme eu havia dito, a gente quer deixar essa parte livre para o calor, né? Aqui vai a mangueira do gás, então o calor não vai ficar retido dentro do móvel. E nós iremos colocar essas duas corrediças de 60 por 4,5, que é bem reforçada. E aí quando o fogão sair para fora da Kombi, a gente vai fazer um sisteminha com um pezinho para apoiar o peso quando a gente estiver cozinhando alguma coisa nele no chão. Acabamos de cortar essa tábua aqui com 40 centímetros de altura. Esse é o nosso móvel do fogão, né? Essa é a base que vai ficar de pé, atrás do banco do passageiro. Este é a caixa com o fogão, que vai com corrediças deslizar para fora da Kombi, né? Mas a gente encontrou uma maneira de receber essa caixa com uma tábua que vai frear, entre aspas, apesar da corrediça já ter o fim de curso, né? Mas a gente vai fazer uma base com 40 centímetros de altura, que a gente vai parafusar ela aqui. Vamos fazer um acabamentinho redondo, similar ao acabamento que a gente já tem aqui, né? A gente vai colocar um acabamentinho redondo nela. E aqui na parte de baixo, vem desse lado aqui, amor. Aqui na parte de baixo a gente vai fazer uma caixa do mesmo tamanho da caixa aqui do fogão, que vai servir como base, e essa base vai ficar fixada no chão da Kombi, né? Então quando a gente correr com o fogão para lá, vai aparecer como se fosse um baú com aproximadamente 10 centímetros de altura, que a gente pode colocar alguma coisa que a utilização é bem pouca. Mas a função principal não é baú, a função principal é ter uma base aqui para a gente conseguir fixar no chão da Kombi. Universal. A gente está tentando utilizar ele em todas as partes que a gente vai deixar redondo nas madeiras como padrão. É aprovado pelo Inmetro, tá? Certificado. Então, pessoal, esse é o nosso móvel do fogão. A gente está bem feliz. Ficou da nossa simplicidade, mas ficou da melhor forma que a gente soube fazer. Esse móvel vai ser fixado nessa forma, atrás do banco do passageiro da Kombi, né? Onde a principal função dele é correr para a lateral. Eu não posso abrir muito aqui e largar, porque como esse aqui é pesado e lá não está fixo, ele pode tombar. Mas foi preso com duas corrediças de 50, né? E aí a gente fez um baúzinho aqui embaixo. Esse baú, na verdade, a principal função, como eu já expliquei, é só para a gente poder fixar, colocar alguns batoques e fixar na Kombi. Porém, vai ser algo que a gente possa usar, porque ele tem 10 centímetros de altura.
Dá pra gente colocar algumas coisas aqui que a gente utiliza pouco e vai ficar bem escondidinho. Então, galera, esse aí foi o nosso móvel do fogão. Ele funciona deslizando pra fora, né? Como o Fê vai mostrar. Fizemos o baúzinho embaixo, como a gente mostrou também. Tudo vocês já acompanharam, gente. Então a gente só tá dando uma recapitulada, né? Porque tudo aqui... A gente tá aprendendo que a gente fica repetindo toda hora. Toda vez a gente repete, aí tem que ficar cortando o vídeo. Então tudo aqui vocês já viram. E basicamente esse foi o resultado final, né? Do móvel do fogão. Agora a gente só vai fixar. Antes de fixar, nós vamos tirar o step dali, porque senão ele não sai mais, né? Então nós vamos tirar o step e vamos fixar ele na Kombi. Mas ficou assim, vou chegar ali pertinho pra vocês verem. Galera, nossos movimentos são friamente calculados. Mentira, foi na sorte mesmo. Olha isso. Olha isso, velho. Então, galerinha, essa é a visão aqui, ó. A gente com ele pra fora da Kombi, né, pra cozinhar aqui. O Felipe não pode soltar porque ele não tá fixo ali. Se soltar, ele cai. Mas essa é a visão do móvel. Como vocês já tinham visto ali de trás. Só um pouquinho mais perto, né? A luz aqui é meio escura. Mas, ó... ficando uma gracinha a nossa Kombi, né? Você consegue entrar e mostrar ele de lá pra cá pouquinho pra eles verem de dentro? Então, galerinha, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha com um amigo, se vocês estão gostando, né? E é isso aí. Um beijo, né, filho? E tchau!